Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento, com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Afinal, por que estudar teologia? A teologia proporciona o aumento da sua bagagem sobre fé e possibilita uma base sólida para argumentar e responder às perguntas sobre Deus. E o que você acha de começar hoje a estudar teologia e de graça? É só ligar para saber mais. 011 95901 7043. Teologia do Avivamento. Teologia do Avivamento. É isso aí, galera. Retornando aqui, que a bênção é grande, hein? Essa é a nossa Teologia do Avivamento. Eu gostaria de pedir que você, nesse momento, estivesse se inscrevendo aqui, ó, no nosso canal. Muito importante para nós você estar se inscrevendo. Ó, deixe o seu like aí também. Esse like vai nos ajudar no crescimento também do canal, ok? Ative os sininhos de notificação para sempre quando um vídeo novo subir, você ser comunicado, e compartilhe para o maior número possível de pessoas. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando muito, você pode ter certeza disso. E nesse momento, eu gostaria que nós estivéssemos entrando no momento da oração, para que o Senhor venha liberar essa atmosfera e derramar do teu Espírito entre nós. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença. Nesse domingo abençoado, onde temos a tua presença, e tua presença é tudo para nós. E queremos mostrar para o Senhor o nosso esforço, a nossa dedicação em fazer o que a tua palavra diz que deveríamos fazer. Obedecer a tua santa palavra que diz que nós temos que meditar de dia e de noite na tua palavra. Uma nação, uma pessoa, um povo perece por falta de conhecimento. Mas nós prosperaremos, porque amamos as Escrituras Sagradas. Nos abençoa, Pai. Abençoe a cada aluno, cada pessoa e o nosso conteúdo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, diga graças a Deus. Teologia do Avivamento. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ver o que nós vamos ter hoje, que nós vamos estudar. Lembrando que a nossa matéria é a matéria de Cristologia, né? Muito importante nós falarmos da pessoa de Cristo. Vamos ver o que nós temos hoje? Então, roda a vinheta. Lição 6. A morte de Cristo. Afinal, por que estudar teologia? A teologia proporciona o aumento da sua bagagem sobre fé e possibilita uma base sólida para argumentar e responder às perguntas sobre Deus. E o que você acha de começar hoje a estudar teologia e de graça?
É só ligar para saber mais. 011 95901 7043. Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. E graças a Deus, vamos à nossa aula após aí a vinheta, né? Falando que hoje nós vamos falar da morte de Cristo. Aula passada, filhos, lição 5, nós falamos a respeito da humanidade de Cristo. E você lembra que quando nós falamos da humanidade de Cristo, de maneira nenhuma nós estamos diminuindo a divindade de Cristo. Na verdade, nós estamos mostrando um Jesus Cristo, Deus, homem. Não é isso? E nós aprendemos na aula passada, lição 5, sobre Cristo teve parentesco humano. Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano, quer dizer, criança, adolescente, né? Cristo apresentou aspectos humanos. E por final nós falamos, dentro da questão da humanidade de Cristo, por que Cristo fez-se homem. Ok? Eu já enviei para você o questionário. É muito importante você preencher o questionário, responder. Automaticamente você já envia para mim. Tá bom? Esse questionário vai valer como chamada. Então você esteve na aula, responda o questionário, tá? É muito simples, gente. Você vai dar um pontinho lá na resposta e nem precisa escrever, tá bom? Vamos lá então, nossa aula de hoje, que vai ser bênção em nome de Jesus. Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, porque eu quero te ensinar a morte de Cristo. Vou ler um texto aqui para vocês. Vocês estão vendo como é que está diferente a nossa aula de hoje? Olha eu aqui, ó, do seu lado esquerdo aí, ó. Tá vendo? Veja esse texto aqui, ó. Quero que você leia esse texto aqui comigo, ele é muito importante. Hebreus capítulo 2, verso 9. Anotou aí? Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, olha aí, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Interessante, né? Hoje nós vamos falar na nossa aula o que Cristo, lembrando que o tema é a morte de Cristo. Primeiro, o que Cristo proclamou da cruz. Ele proclamou algo de lá. Segundo, a cruz trouxe expiação. O que é expiação? Terceiro, a cruz trouxe redenção. Ok, mas o que é a redenção? Quarto, a cruz trouxe reconciliação. O que é a reconciliação? E quinto e último ponto, a cruz trouxe propiciação. Nós vamos aprender então o que também é a propiciação. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera, ok? Então, nosso primeiro tema aqui, ó. O que Cristo proclamou da cruz? Ele proclamou algo ali, muito importante para nós. Muitas vezes, Jesus Cristo, ele falou, ele vaticinou a sua própria morte. Ele preveu. Seus discípulos, muito amigos, parecia que eles não compreendiam. Parece que eles não estavam compreendendo o significado, a importância
da morte de Jesus. Por exemplo, quero ler um texto aqui com você agora. Aqui em Marcos, no capítulo 9, verso 31 e 32. Marcos 9, 31 e 32 diz: ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então, observe que a Bíblia fala que os discípulos não compreendiam isso. Crucificado no Calvário, lá Jesus declarou o propósito da sua morte, o porquê ele estava morrendo. Ele declarou isso tanto para os seus discípulos como para todos os que ouviam ali. Pastor, e o que ele declarou? Em primeiro lugar, ele falou de perdão. Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, tem algo muito interessante que fala sobre isso. A primeira coisa que ele declarou. Lucas 23, 34. Nós temos as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós observamos que por meio da sua morte, mesmo aqueles que zombavam dele, muitos zombaram de Jesus, cuspiram no seu rosto, cravaram suas mãos e seus pés. Todos os que fizeram isso também, eles podiam obter perdão naquele momento ali mesmo, se eles se arrependessem, se eles crescem que Jesus era o Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que Jesus declarou na cruz, na sua morte, foi o perdão. Iramassou de calavassúbria. Só Jesus para fazer isso, né? Por isso que nós precisamos orar a oração do seja feita a tua vontade, Senhor. Segunda coisa que Jesus declarou sobre o propósito da sua morte foi o paraíso. Em segundo lugar ali, Jesus falando da cruz, lá da cruz, ele prometeu o paraíso aos arrependidos. Enquanto um dos malfeitores crucificados com ele zombava, outro, conhecendo a inocência e vendo a divindade de Jesus, ele lhe disse. E o que ele disse? Preste bastante atenção no que ele falou aqui. Jesus, isso quer dizer, deixa eu falar onde está, né? Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que interessante. E Jesus respondeu, Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh Deus poderoso, aleluias. Teologia do Avivamento. É forte demais. Sempre nas minhas pregações eu digo que o paraíso foi inaugurado com um ladrão, o que a sociedade despreza, né? Um ex, né? Porque ele se arrependeu ali. Então a primeira coisa que Jesus declarou na cruz do propósito da sua morte foi o perdão. Segundo, ele falou sobre o paraíso. E terceiro, Deus não pôde suportar o pecado. Olha que forte isso.
Em terceiro lugar, nós ouvimos as palavras angustiadas proferidas ali por Jesus, após 3 horas de agonia, de sofrimento naquela cruz. Mateus 27, 46. Eu disse Mateus 27, verso 46. Deus meu, por que me desamparastes? Forte demais, né? Então essa foi a terceira coisa que Jesus, ele declarou. Deus meu, por que me desamparastes? Os pecados nossos estavam sobre ele. Quarta coisa que Jesus, ele declarou naquela cruz. Ele declarou a vitória. Em quarto lugar, nós ouvimos as triunfantes palavras do nosso Salvador Jesus, que estão lá em João 19, verso 30. O que diz em João 19, 30? Está consumado. É a vitória. Repetindo, está consumado. Esta é nada mais, nada menos do que uma declaração de vitória sobre o pecado. Ou seja, missão cumprida. A morte não venceu. A morte não conseguiu vencer o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode anotar aí um texto de João capítulo 10, verso 17 e 18 para você meditar. João capítulo 10, verso 17 e 18. Amém? Vamos para o nosso próximo texto? Vem comigo, porque a bênção é grande. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Teologia do Avivamento. Nosso segundo ponto que nós vamos falar, estou indo bem pausado, vocês estão percebendo? A gente está se adaptando com esse sistema novo aí que, por uma revelação, Deus nos deu. Espero que você esteja gostando aí, tá bom? Segundo texto, né? A cruz trouxe expiação. E é o que nós vamos aprender agora sobre a expiação. Expiar. O que significa expiar? Cobrir as culpas. Repetindo, expiar significa cobrir as culpas. Mas cobrir como? Cobrir como, pastor? Mediante um sacrifício que era exigido. Então, expiar é uma palavra empregada 77 vezes no Antigo Testamento. 77 vezes. Sendo usada pela primeira vez lá em Êxodo 29, 33. Então, a primeira vez que nós temos a palavra expiação, das 77 vezes que ela aparece, está lá em Êxodo 29, 33. Foi quando Moisés recebeu instruções de Deus acerca do sacrifício de animais. Este sangue, filhos dos animais, servia como símbolo de expiação dos pecados. Você vai ver que Jesus, ele substituiu isso. Sempre tinha que fazer expiação no Velho Testamento. Jesus fez uma vez por todas. Mas olha, observa aqui o que diz em Levíticos, né? Levíticos 17, verso 11. Eu disse Levíticos 17, verso 11. A vida da carne está no sangue, tá vendo aí? Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer o que? Expiação pelas vossas almas. Porque é o sangue que fará expiação em virtude
da vida. Então, o sangue, ele tem a vida. Por isso que era um sacrifício de animais na questão da expiação. E nós vimos que isso do Velho Testamento, de Levítico 17:11, é confirmado em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22, que diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Teologia do Avivamento. Forte demais. Interessante, né? E filhos, observe aqui que antes mesmo do uso bíblico, como eu disse, né, da palavra expiação, antes de ser usado, lá no texto de Êxodo 29:33, que foi a primeira vez, Gênesis 3:21. Gênesis é antes de Êxodo. Então, antes da primeira vez de Êxodo 29:33, é só você observar lá em Gênesis 3:21, onde nós vamos observar ali o sacrifício de animais que foi feito pelo próprio Deus. Como que você acha que ele vestiu Adão e Eva com as peles de animais? Foi ali. Então, antes de aparecer na Bíblia a palavra expiação, nós vamos observar que Deus, ele fez isso. As peles dos animais para vesti-los. E também nós vamos ver o sacrifício agradável feito para Deus por Abel. Gênesis 4, verso 4. E também, filhos, tudo antes da primeira vez que aparece a palavra expiação em Êxodo 29:33. Então eu falei para você de Gênesis 3:21, onde o próprio Deus, para vestir Adão e Eva, ele fez um sacrifício ali, né? E também Abel, o sacrifício, lembra do sacrifício de Caim e Abel? O que agradou a Deus foi de Abel, Gênesis 4:4. E também o sacrifício de animais limpos, que foi realizado por Noé, quando ele saiu da arca com a sua família. Gênesis 8, verso 20 e o verso 21. Então tá aí, antes da palavra expiação. Interessante. Agora eu quero ler um texto com você também, aqui em Isaías. Deixa eu ver aqui. Isso, Isaías 53, versos 6 e 7. Eu disse Isaías, capítulo 53, versos 6 e 7, onde nós vamos ver que Jesus é a nossa expiação. Isaías é Velho Testamento, pastor, falando de Jesus? Sim, porque Isaías é um livro messiânico. É o livro que mais detalha a pessoa e o ministério de Cristo. Vamos ver? Isaías 53, versos 6 e 7. Já está até aí na tela. Mas eu vou ler aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Olha aí, Jesus como a nossa expiação. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu sua boca. Observou aqui? Interessante, né? Agora, Isaías 53, o mesmo capítulo, no verso 10, que é o mesmo capítulo, esclarece mais ainda. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, expiação. Eu vou ler aqui, filhos, bastante textos, tá? Para a gente compreender isso,
Porque a nossa visão é totalmente bibliocêntrica. Nós pregamos, nós falamos de Bíblia, né? É Bíblia o tempo todo. Então, por isso que nós damos vários textos bíblicos aí. Nós vamos observar também, filhos, lá no Novo Testamento, João Batista, o primo de Jesus. Ele faz um clamor, ou melhor, ele chama, né? João Batista, ele chama aqui. Qual é o texto, pastor? João, capítulo 1, verso 29 e o verso 36. João 1, 29 e 36. Então, o que João Batista o chama? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, vamos ver também o que o apóstolo Paulo ele declara à igreja de Coríntios. Tudo nessa questão, filhos, prestem bem atenção, do tema a cruz que trouxe a expiação. Então, nós passamos pelo Velho Testamento, agora estamos mostrando que Cristo é a nossa expiação. Vamos fechar com Paulo aqui? Então Paulo declara aos Coríntios. Onde, pastor? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. O que Paulo declara aos Coríntios aí, pastor? Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo enfatizando que ele não pecou, ele o fez pecado por nós. Então isso nos diz aqui, filhos, que Cristo, o perfeito Filho de Deus, perfeito, que nunca cometeu pecado, ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Nós não estaríamos aqui se Jesus não fizesse isso. Você consegue compreender o amor de Jesus, o amor de Deus por nós? Eu não compreendo, porque a gente erra tanto e mesmo assim muito Ele nos ama. É forte a presença de Deus aqui, hein? Vamos aprender com o profeta. Bora lá. Agora nós vamos para a parte 3. Olha como é que tá rápido hoje, hein? Tá benção esse método. Espero que você esteja gostando aí, hein, filhos? Vocês viram nossos patrocinadores, nossos comerciais aí? Tenha paciência de sempre assistir, né? Porque são benção. A obra tá crescendo, a roda tá girando. Vamos lá. Texto, a parte número 3. A cruz trouxe redenção. Vocês estão vendo minha melzinha latina aí. A cruz trouxe redenção, ok? Pastor, agora é redenção, né? O que é redimir? O que é redenção, né? Redimir quer dizer o quê? Comprar de volta, readquirir. Quer dizer, já foi, se perdeu e agora de volta, readquirir. Esse conceito de redenção, que também é ligado à palavra resgate, ele tem uma relação a escravos, a palavra, e foi decretado pela lei mosaica, pela lei de Moisés. Vamos ler o texto para que você compreenda melhor? O texto é Levíticos 25, verso 47 e 48. Eu disse Levíticos 25, verso 47 e 48. E vender-se ao estrangeiro, o escravo, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Pastor, mas peraí, então eu sou escravo do pecado. Por isso que ele precisa praticar a redenção, nos redimir, nos resgatar. Toda a humanidade, ela na verdade se encontrava vendido à escravidão
do pecado. E eu dou base para isso, Romanos 7,14. Então, toda a humanidade estava vendida à escravidão do pecado. E aí precisava-se de o quê? De um redentor para resgatar a humanidade. Ok? O preço elevado de tal redenção, qual é o preço? A morte. Por quê? Por que a morte? Porque está na Bíblia, Ezequiel 18,4. Ezequiel 18,4. Que diz, pastor? A alma que pecar, esta morrerá. Está entendendo a importância da redenção, do resgate, de redimir? Forte, né? De readquirir. Então, Jesus, ele declarou-se redentor da humanidade, quando disse que sua missão era a de... Qual é a missão dele? Mateus 20, verso 28. Fala da missão de Jesus. Mateus 20, 28, que diz: dar a sua vida em resgate por muitos. Esta era a missão de Jesus. Observe também o texto de 1 Timóteo 2, 6. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. Lá vai nos falar de Cristo. E o que diz, pastor? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Forte, hein? Eita Deus! Então, nós observamos que a palavra redimir, que também é a palavra resgatar, ela é usada muitas vezes na Bíblia, sendo que muitos desses usos, eles vão prefigurar o quê? A obra da redenção de Cristo. Vamos nos aprofundar mais. Pedro também, ele fala a respeito disso. Ele fala do preço da nossa redenção, ou o resgate, lá na sua primeira carta. Anote aí, ó. 1 Pedro, sua primeira carta, né? No capítulo 1, verso 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eita, Pedro nos ensinou profundo. Vamos ler aqui um outro texto também? Gálatas 3,13. Qual, pastor Anderson? Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ó, forte isso, hein? Muito forte. Então, filhos, a morte de Cristo, ela foi aceita por Deus. Como assim? Aceita por Deus como preço do nosso resgate. A morte é resgate. A morte de Jesus é redenção. Embora, vale a pena lembrar, que tendo toda a forma humana, Cristo não teve pecado. Ele era homem. Ele tinha forma humana. Nós falamos isso nas aulas passadas. Mas ele não teve nenhum pecado. Só um ser como Jesus, como pastor imaculado, que é sem manchas, poderia resgatar outro indivíduo pecador, eu e você. Então, ele morreu a mais desprezível morte, porque Deuteronômio 21, verso 22 e 23, repetindo, Deuteronômio 21, 22, 23, fala que é a morte mais desprezível. A lei de Moisés fala isso, a morte de cruz.
Então, filhos, se Jesus não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Cristo redimiu todo o ser humano, até o mais pecaminoso, até o pior dos piores. E Ele faz isso ainda. Aquele que vier até Jesus e aquele que crê em Jesus. Por isso que Satanás, ele é a primeira pessoa a querer atrapalhar o Amigos do Avivamento. Por quê? É obra missionária. Amém? Vamos para mais um ponto agora? Você vem comigo? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. É forte, hein? Vamos lá então. Parte número 4, texto 4. A cruz trouxe reconciliação. É isso mesmo, a reconciliação. Reconciliar aqui significa harmonizar as relações que foram interrompidas. Nós somos interrompidos na relação com Deus, o pecado de Adão e Eva. Então, reconciliar é remoção de barreiras, é restauração para a comunicação. O processo de reconciliação, filhos, geralmente ele abrange 3 pessoas. A reconciliação: o ofensor, o ofendido e o mediador. Pastor, então quem seria o ofensor? Toda a humanidade. A Bíblia afirma claramente, lá em Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, verso 23. E o que afirma, pastor? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o ofensor é toda a humanidade. Pastor, e quem é o ofendido? Deus. Que mediante o estado de pecado de Adão e Eva, Deus expulsa o casal do jardim do Éden, porque ele foi ofendido. Nós ofendemos a Deus. A gente sabe o que pode e não pode fazer. Ninguém pode falar assim, eu não sabia. Nós estamos pregando, a Bíblia diz, a igreja ensina. Você consegue compreender isso? E aí nós temos o mediador, pastor. Quem é? Jesus, e nós vamos nos aprofundar disso. Então, como mediador, nós vamos ver Cristo, primeiro ponto, nosso reconciliador. Esse é o papel do mediador. É reconciliar as partes. Vamos para o texto, para a gente compreender melhor? Romanos capítulo 5, do verso 8 ao 11. Romanos 5, do 8 ao 11. Vamos ler? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos de receber a reconciliação. Forte demais isso, hein? Então vem comigo aqui, ó. Antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos chamados do quê? Inimigos de Deus. O preço da nossa reconciliação com Deus foi a morte de Jesus. Por isso que nós devemos valorizar
a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E como? A palavra. E observe que nós não podemos nos esquecer que o salário do pecado é a morte. Por isso a morte veio a existir, por consequência do pecado. Então, nós observamos, filhos, que por ser Cristo o perfeito sacrifício, a morte não pôde deter, não pôde reter Jesus. Por isso que ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu. Pastor? Sim, para continuar a sua obra de reconciliação, como continua até hoje. Então nós vamos ler lá em 1 João capítulo 2, o verso 1. O que diz lá em 1 João? Pronto. O que diz em 1 João capítulo 2, verso 1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está vendo? Então é não pecar. Se pecar, Jesus é nosso advogado. E só para a gente completar, vamos ler também em 1 João capítulo 1. Hoje tem bastante Bíblia, hein? 1 João 1, do verso 7 ao 9. Vamos ler 1 João capítulo 1, versos 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eita, coisa linda que Jesus faz, só ele, hein? E agora, filhos, para nós terminarmos o último ponto, hein? Eu vou falar agora para terminar que a cruz trouxe propiciação. Vamos lá? Teologia do Avivamento. Bora lá então. A cruz trouxe propiciação. Nós vamos observar lá em Êxodo 25, verso 17 ao 22. Eu disse Êxodo 25, anote o texto, 17 ao 22. Em resumo, nós vamos ver aqui, nesse texto, do propiciatório que foi construído por Moisés para cobrir a arca da aliança. Olha a ligação que eu vou fazer aqui. Cristo, ele foi dado por Deus como propiciação pelos pecados daqueles que viessem a ter fé no sangue derramado. Vamos ler o texto para a gente entender melhor? Anote o texto. Romanos capítulo 3, do verso 24 ao 26. Eu disse Romanos 3, verso 24 ao 26, que diz assim, vamos ler aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha como é forte. Então, nós observamos que Cristo é a nossa justificação. E filhos, observe comigo que sendo justificado concernente à salvação significa o quê? Ser declarado justo. Eu, pecador, como sou, o maior aqui entre nós sou eu, o pecador. Eu sou declarado justo. Você é declarado livre do pecado que você cometeu. Então, nossas tentativas de esconder ou de cobrir nossos pecados são inúteis. São como as folhas da figueira que Adão e Eva tentaram cobrir da sua nudez. E vale a pena lembrar que o Senhor, Ele proporcionou, Deus, a Adão e Eva vestes de pele para se cobrirem. Mas por quê? Porque tinha sangue. Você lembra do que Caim ofereceu? Era folha. Lembra do que Abel ofereceu? Tinha sangue. Adão e Eva dão um jeito, folhas. Deus cobre a nudez com o que tem sangue. Então, mais uma vez, notamos o derramamento de sangue para satisfazer a santidade de Deus, que foi violentada, diga-se de passagem, pelo pecado. Vamos observar também, filhos, chegando já ao final, nas palavras de João, está dito o seguinte, lá em 1 João 1,8. Eu disse 1 João, capítulo 1, verso 8. O que diz lá, pastor? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade, ela não está em nós. Vamos aprender com o profeta. Bora lá que eu tô terminando aqui. Acho que eu já terminei. Só mais um ponto que eu queria trazer aqui das minhas anotações para vocês. Lembrando que agora vai ser mais rápido, tá bom? O processo dos questionários aí. Já quero ver se eu libero até no domingo. Fica atento, fica atento. Você que está ao vivo, parabéns. Não esqueça do like, tá bom? Se inscrever no canal. Você que está assistindo depois, parabéns também. Isso aí, disciplina, foco e planejamento. Então, filhos, para terminar, essa aula foi muito boa hoje. Quem é capaz de medir ou calcular a grande misericórdia de Deus? Diga para mim. Essa misericórdia de Deus nos proporciona o único agente digno de servir como propiciação dos nossos pecados, o sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, por confiar em nós, por acreditar em nós, em nome de Jesus. Somos felizes por isso, no nome de Jesus. Teologia do Avivamento. Quando rola essa musiquinha, você sabe que é o momento final aí que nós chegamos e graças a Deus por isso, né? E aí, vocês gostaram do modelo de aula? Me dá a sua opinião, o que você achou? Acho que ficou mais didática, né? E eu acho também que ficou em menos tempo, né? Eu acho não, ficou em menos tempo. É melhor e a gente não deixa de aprender. Então, muito obrigado você que esteve conosco. Compartilha essa aula para os seus amigos, para os seus conhecidos aí. E vamos embora. Lembrando que todo domingo também às 23h30 eu estou com a palavra profética aqui no nosso canal no YouTube. Galera, Deus abençoe e a bênção é grande. Bye!